nosso tema é espiritualidade e prosperidade. Porque num primeiro momento parece uma coisa quase que antagônica, porque assim nós aprendemos a ser, né? Para sermos bons, dentro do conceito espiritual, nós não podemos priorizar prosperidade. De preferência, nós devemos ser bastante humildes, e esse humilde não é humilde de coração, como está lá no Sermão da Montanha. É humilde mesmo, de preferência até paupérrimo, porque aí a gente admira. Bem, será que é realmente isso que a espiritualidade quer? Será que Deus quer realmente que nós passe aqui por grandes necessidades para poder encontrar a iluminação, o equilíbrio? Será que Deus nos coloca aqui para sofrer, para que nós alcance a redenção eterna? Eu começo a pensar que já não é Deus. Eu tenho uma outra ideia, porque se existe um ser que me coloca aqui e me dá N tarefas não tão boas assim, e um outro que tem tudo facilitado, por exemplo, já nasceu num berço de ouro, já tem as empresas da família para administrar, eu digo, tem alguma coisa errada. E eu, que acredito em vidas pregressas e vidas futuras, digo, bom, pode ter sido mérito de uma vida anterior, mas mesmo assim não me parece muito justo. Agora, se eu entendo que todos nós vemos com as mesmas condições, independente do local que nós nascemos, eu começo a olhar para a prosperidade de uma outra forma. Esse tema, ele é muito desconfortável, porque ele desmancha muitas crenças em nós. Então, vocês vão ficar muito irritados com algumas coisas que eu vou falar, porque vai desmanchar crenças que vêm desde a época que vocês são crianças. Perfeito? Então eu digo assim, ó, deem o direito simplesmente de ouvir, não é aceitar, é ouvir, né? Nós vamos fazer uma abordagem histórica, uma abordagem religiosa da prosperidade, uma abordagem comportamental que nós perpetuamos até hoje, com aquilo que nós falamos. Perfeito? Não é não. Quando nós desmanchamos os nossos valores, os nossos conceitos, nunca é uma coisa boa. A parte mais difícil de morrer, de matar, é a nós mesmos. Quando eu quero destruir algo ruim em mim, que eu identifico, olha, isso aqui é ruim, eu até tenho uma certa facilidade. Agora, quando eu tenho que matar algo que é bom, para ir para algo melhor, será que eu estou disposto? O outro já me leva para o sofrimento, já faz com que eu fique lá preso às minhas convicções. Porque tem coisas que tem pessoas que querem a guerra, né? Nós podemos hoje, por exemplo, no Ocidente, fazer alguma crítica ao Deus da espiritualidade, seja ele católico, protestante, a Buda, mas nós não podemos falar de Alá. Porque sempre vai ter um emir que daqui a pouco pode achar que aquilo ali é uma desonra, ou falar de Maomé. Né? Então, nós vamos fazer uma viagem por tudo isso, né? Pelos nossos radicalismos, pelas nossas divisões. A quem interessa que tudo isso esteja acontecendo? E o quanto de coelhos de laboratório nós somos, perpetuamos e damos a vida para ser coelhos de laboratório de forças que ainda, temporariamente, dominam grande parte desse mundo. Pois bem, vamos começar por aqui então, gente. Onde tudo começa? Vamos começar a falar um pouco do Brasil, mas aí a gente vai migrar um pouco também pela América Latina e mundo. Tudo começa exatamente aqui, né? Aqui é um quadro de Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil. Perfeito? Aqui, Portugal, uma grande potência europeia naquele período, uma das maiores frotas marítimas que existia, assim como os espanhóis estavam fazendo, né, ganhando os mares, singrando os mares e conhecendo novas terras, tentando achar os caminhos das Índias e etc, tudo que você sabe. Bem, vocês podem ver pelas caravelas a marca da cruz, né, dos jesuítas. Por quê? A Igreja Católica acompanhava todos os descobrimentos. Portugal e Espanha eram países europeus católicos. A partir daqui, nós estamos fadados a uma cultura europeia católica monárquica. Perfeito?
Nós temos, então, logo após o desembarque, né, dos portugueses, nós temos a celebração da primeira missa, retratada aqui, o nosso pintor famoso. E aqui nós temos um problema sério, que é a vinda de Dom João para o Brasil. Dom João e a sua corte portuguesa, com medo de Napoleão, que estava dominando a Europa, vem para o Brasil. Por que eu digo que é um problema sério? Porque nós tivemos aqui na América Latina, abaixo do Equador, a família real portuguesa habitando conosco. E o que acontece com os nobres na Europa nesse período? É uma desonra para um nobre trabalhar. É uma desonra. Nenhum nobre, nenhuma pessoa detentora de sangue azul deve trabalhar. Trabalhar é uma coisa horrível, que é dada aos empregados ou aos escravos. Por isso que vocês encontram várias gravuras e desenhos do período escravagista brasileiro, com, por exemplo, um nobre dando o pezinho lá e o escravo calçando o sapato. Vocês veem nos filmes de época, históricos, o quê? A sinhazinha sendo lá colocado o espartilho por uma ama escrava. Porque nem vestir-se e nem banhar-se os nobres faziam, porque isso implica em trabalho. Muitos quadros, por exemplo, quem tiver oportunidade de visitar o Museu de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vocês vão ver que os nobres estão sentados à mesa e os escravos estão dando comida na boca deles. Vocês fazem ideia disso? Que tinha alguém para cortar a comida deles? Então, o brasileiro nasce com a seguinte alma: trabalhar é coisa de escravo, é coisa de pobre. Trabalhar não é bom, bom é ser nobre e ter tudo aquilo, né, que a corte, que a realeza é capaz de proporcionar. O que acontece quando Dom João chega no Rio de Janeiro? Todos os comerciantes, os trabalhadores das melhores casas são expulsos pelo exército para que os nobres lá se instalem. Né? Mais de 23 caravelas vieram, trazendo só os nobres de Portugal, que deixaram o seu povo lá à mercê de Napoleão e vieram se esconder aqui. Pois bem, isso começa a nossa formação cultural. Porque se trabalhar não é bom, o que a gente ouve hoje em dia? Mas eu vou trabalhar lá na Pirelli, mas trabalho que nem um escravo. Não é o que as pessoas dizem? Né? O que faz com que um trabalhador acorde para ir trabalhar? Despertar para a dor. Dor, trabalhar, causa dor. Né? Trabalhador, aquele que labuta com dor, não com prazer. Nós temos uma cultura que o trabalho é doloroso. E ele vem sendo perpetuado por nós. Então nós temos um processo político que literalmente move a nossa nau de brasileiros para um outro caminho. Aí as pessoas dizem, mas Paulo, isso aconteceu em 1600, 1700. E tu acha que nós temos ainda saudade da corte? Muito. O que acontece no carnaval? Nós temos um rei Momo, que dirige as cidades durante 3 dias. Nossas escolas de samba, o plebeu se veste como nobre, né, com roupas magníficas. Na Marquês de Sapucaí, desfilando na Império Serrano, sendo administrado pelo rei Momo e as suas rainhas. Nós temos o rei Pelé, o rei Roberto Carlos, a rainha dos baixinhos. Nós somos o único povo que adoramos escolher rei para qualquer coisa. A rainha do sertanejo, que é a Sula Miranda. Nós adoramos, tu entende? Venerar isso, porque o nosso sonho um dia é ser da corte e não trabalhar. Aí tu pergunta, e se tu ganhar na Mega Sena? Nunca mais eu vou trabalhar na minha vida. Porque ele tem uma ideia que trabalhar é ruim. Enquanto que trabalhar é uma coisa ótima, maravilhosa. Quando a gente passa na segunda-feira por os terminais de ônibus de lotação e tu vê as filas das pessoas, como é que vê o semblante dessas pessoas? Segunda-feira, gente, tem a semana inteira pela frente.
sabe? Eles estão com o semblante carregado. A grande maioria. Por quê? Porque trabalhar é ruim. Ah, eu vou dormir mais cedo hoje porque amanhã é dia de São Pega. Amanhã é dia de luta. Trabalhar é uma luta enorme. Não é uma bênção, é uma luta. Mesmo que eu saiba que aquilo é uma necessidade, o meu inconsciente está dizendo que aquilo é ruim. Agora, na sexta-feira, quando tu passa nos terminais, todo mundo sorrindo, né? Afinal de contas, é sexta-feira. Teremos um dia ou dois aí pela frente, onde a gente não vai trabalhar. Aí a gente tem, depois dos americanos, o país que mais consome antidepressivo e ansiolítico. Claro, nós temos vários motivos, né? Além de todas as nossas mazelas políticas e econômicas, nós temos processos culturais terríveis que nos escraviza, nos tolhe, nos castra a prosperidade. Nesse período aqui, nós temos o seguinte, vamos fazer um parâmetro com os americanos, né? Nós temos o rei inglês mandando uma colonização, eu diria assim, um pouco mais elitizada, porque até então, tanto lá como aqui, vinha só os degredados. 1608, os americanos começam a colonização oficial da Inglaterra. No Brasil, 1611. Nós temos 3 anos de diferença aqui, sendo monarquia, perfeito? Monarquia europeia. Cristãos. Uma potência, ambas eram potências europeias naquele período. Hoje, os estudiosos dizem que nós estamos a 76 anos de diferença. Ou seja, se eles não fizessem mais nada, daqui a 76 anos nós ia chegar na altura deles. O que aconteceu? O que aconteceu aqui historicamente? Eles metade do ano não plantam na metade do país deles, porque é neve. Nosso país planta o ano todo. Tem agricultura, é uma terra agriculturável o ano todo. Colonização europeia. Mão de obra escrava. Dizimaram os índios deles, nós também dizimamos os nossos. Muito parecido tudo. Sabe o que aconteceu? Cristãos protestantes, cristãos católicos. Essa foi a diferença. Do México para baixo nós temos a América Latina, a América espanhola portuguesa, a América católica. Qual o país que se desenvolveu? Nenhum. E falar nisso dói, né? Eu sou batizado na Igreja Católica. Isso é um fator histórico. A Igreja Católica, para sobreviver na Europa, ela tinha que rivalizar com as monarquias. Os monarcas tinham os impostos. E a Igreja? O dízimo. Mas o dízimo não era o suficiente. Então, o que ela precisava? Ela precisava fazer com que as pessoas doassem mais dinheiro para a igreja ou propriedades. Aí ela começa a extrair das escrituras textos como: é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque estes herdarão a vida eterna. Quer dizer, teve umas mudanças nesses textos, né? Na verdade, o Sermão da Montanha diz: bem-aventurados os pobres de espírito, mas essa parte foi subtraída, né? Por quê? Porque o que adianta você prosperar nessa vida se tu vai passar a eternidade toda abraçada com o capeta? Não adianta nada. E isso foi entrando no imaginário. Ora, eu me lembro, o meu pai tinha um tio que tinha umas casas na Glória de aluguel, né? Ele tinha lá umas casinhas. No testamento, ele deixou uma das casas para as carmelitas descalças, um convento, que era para rezar missas para ele pós-mortem, entendeu? Porque ele ia ter um lugar no céu. Quando Martim Lutero faz a explosão na Europa, né, faz o rompimento com a Igreja Católica, ele fez por quê? Porque o Vaticano, o Papa, estava dando os indultos, ou seja, não importa o que a pessoa fizesse, o Papa decretava que tu estava salvo. E o Martim Lutero tentou, disse: olha gente, não é bem assim, o cara tem que ser salvo pela qualidade dele, pelo comportamento dele, e não por causa de uma carta papal. Mas aquilo custava fortunas. A igreja era feudal, né?
Quem visita a Europa aqui sabe. Todas essas propriedades são doações. As irmãs aqui na frente, isso é uma doação, esse terreno. Entendeu? PUC, São José do Murialdo, todas essas instituições, as pessoas doam para a igreja, não há mal nenhum. Só que a gente tem que entender esse mecanismo e por que a América Latina ela é assim. Porque nós estamos presos a esse conceito. Pois bem,